Narração de livro elaborado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida. Sucesso! Carl Gustav Jung. Um caso de estupor histérico em pessoa condenada à prisão. O caso a seguir de estupor histérico em pessoa encarcerada foi encaminhado à clínica de Burgosli para um laudo médico. Com exceção das publicações de Gansur e Reich, é escassa a literatura sobre casos dessa espécie e, inclusive, sua posição clínica parece incerta diante da polêmica de Nisla. Pareceu-me, pois, de interesse levar ao conhecimento mais amplo um caso como este e, ainda, porque o quadro clínico muito especial que apresenta é de certa importância para a psicopatologia da histeria em geral. A paciente Godwina F. nasceu a 15 de maio de 1854. Os pais teriam sido pessoas sadias. Das 4 irmãs, 2 morreram de tuberculose, uma num manicômio e a outra era sadia. Um irmão também era sadio e muito equilibrado. O segundo irmão era Carl F., um criminoso habitual. As 2 irmãs ilegítimas da paciente eram sadias. Nada constava a respeito de doenças graves na juventude de Godwina. Provinha de ambiente pobre e trabalhava numa fábrica desde os 14 anos. Aos 17 anos iniciou um caso amoroso e aos 18 deu à luz uma criança ilegítima e, aos 28, nasceu outra também ilegítima. Vivia em total dependência do amante que sempre a sustentou com dinheiro. Segundo disse, teria recebido dele, 3 anos atrás, cerca de 20.000 marcos, mas que gastou rapidamente. Por isso, entrou em dificuldades financeiras, deixou aumentar muito suas dívidas no hotel quando dele finalmente saiu prometendo ao hoteleiro pagar tudo assim que recebesse a quantia de 10.000 marcos de seu amante. Recaindo sobre ela a suspeita de furto, foi presa no dia 31 de maio de 1902 às 17 horas. Na audiência deste mesmo dia e na do dia seguinte, comportou-se corretamente, também era calma e atenciosa sua conduta na prisão. Sua filha contou que nos últimos tempos a paciente andava irritadiça e deprimida, o que era perfeitamente compreensível devido à situação difícil por que passava. Além disso, nada de anormal poderia ser arguido. Quando, na manhã do dia 4 de junho de 1902, foi aberta a cela às 6h30, a paciente estava rígida, de pé, perto da porta e veio bem rígida na direção da funcionária exigindo que lhe devolvesse o dinheiro que lhe havia roubado. Recusou a comida, alegando estar envenenada. Começou então a esbravejar, a andar de cá para lá na cela, a exigir sempre seu dinheiro, queria ir imediatamente à presença do juiz etc. Chamado pela funcionária, chegou o carcereiro com sua mulher e assistente, tentando acalmá-la. Ao que parece, houve uma cena bastante forte. Teriam segurado as mãos dela e sacudido a paciente, segundo o relato da funcionária. Negou-se que tivessem espancado a paciente. Depois disso, trancaram-na novamente na cela. Ao reabrir a cela às 11 horas, ela havia rasgado suas roupas de cima. Estava muito agitada e disse que o carcereiro lhe havia batido na cabeça, e que lhe haviam roubado o dinheiro que o amante lhe dera. Teria recebido dele 10.000 francos em ouro puro que teria contado sobre a mesa etc. Mostrava ter grande medo do carcereiro. Durante a tarde,
estava mais sossegada. Às 18 horas, o médico distrital constatou que a paciente estava totalmente desorientada. Além disso, os seguintes sintomas merecem ser notados: ausência quase total de memória, mudança de humor provocada com facilidade, ideias megalomaníacas, fala gaguejada, insensibilidade total para espetadas profundas de agulha, forte tremor das mãos e cabeça, letra trêmida e interrompida. A paciente imaginava estar em hotel de luxo, comendo comidas finas, e que os funcionários da prisão eram outros hóspedes do hotel. Dizia ser muito rica, milionária. De noite havia assaltado um homem que dava a impressão de estar frio. Às vezes ficava agitada, gritava coisas incompreensíveis. Não sabia o próprio nome e também não sabia contar nada sobre sua vida passada ou sobre sua família. Já não conhecia dinheiro. Na viagem para Burgosli, a paciente estava muito assustada e medrosa, assustava-se por qualquer coisa e de maneira exagerada, agarrava-se à acompanhante. Deu entrada na clínica às 20 horas do dia 4 de junho de 1902. A paciente era de estatura mediana e fisicamente bem nutrida. Tinha a aparência de cansada e fenecida. A expressão facial era medrosa e chorosa, dando a impressão de pessoa completamente desamparada e desnorteada. A cabeça, a língua para fora e as mãos tremiam. A região da grande fontanela apresentava uma depressão. A circunferência da cabeça era de 55 centímetros, biparietal, 15 centímetros, occipital frontal, 18,5 centímetros. As pupilas reagiam normalmente à luz e à acomodação. A maneira de andar era insegura. Nenhuma ataxia e nenhum fenômeno de Ramberg. Muito vivos os reflexos do antebraço, patelares e do tendão de Aquiles. Reflexo faríngeo presente. 5 de junho. A paciente passou a noite bem tranquila. Hoje permaneceu deitada na cama bem quieta e apática. Comeu decentemente e cuidou de sua higiene. Não apresentou nenhuma emoção psíquica espontânea. A expressão facial traía um humor medroso desagradável sem preponderância de emoção alguma. A paciente olhava para mim com olhar de desamparo, assustava-se por qualquer pergunta ou movimento inesperado. Seu humor era muito instável e dependia em grau elevado da expressão facial do médico que a examinava. Um rosto sério levava-a imediatamente ao choro, um rosto sorridente a fazia rir, a um rosto severo reagia logo com grande pavor, virava a cabeça, enterrava o rosto no travesseiro e dizia: "Não me bata." Não havia sintomas de diminuição mais forte do campo de visão. Por causa de seu estado psíquico, não havia possibilidade de um exame mais detalhado. A sensibilidade cutânea, respectivamente a sensibilidade à dor mostravam peculiaridades. No primeiro exame observou-se nas pernas e nos pés total analgesia com relação a espetadas profundas de agulha, feitas sem ela o perceber, enquanto que na cabeça e nos braços parecia haver sensibilidade normal. Após alguns minutos, o quadro era bem outro. Total analgesia no braço esquerdo e sensibilidade normal nas extremidades inferiores e, note-se, exatamente nos mesmos lugares onde ocorrera o oposto um pouco antes. As zonas analgésicas mudavam a esmo,
parecendo independentes de qualquer sugestão, ainda que não pudessem ser excluídas com certeza. Impressionante era o comportamento da paciente neste exame, resistia a ele, mas de forma bem impessoal, não prestando atenção ao que eu fazia, mesmo quando a espetava com as agulhas intencionalmente diante de seus olhos. Procurava, antes, como que negando conscientemente a real situação, alguma causa desconhecida para a dor, em sua camisola ou nos cobertores. Travou-se então o seguinte diálogo com a paciente. Onde a senhora está? Em Munique. Em que casa? Num hotel. Que horas são? Não sei. Sobrenome? Não sei. Prenome? Ida, este era o prenome de sua segunda filha. Quando nasceu? Não sei. Desde quando está aqui? Não sei. Seu sobrenome é Maier ou Miller? Ida Miller. A senhora tem uma filha? Não? Sim. Sim. Ela é casada? Sim. Com quem? Com um homem. O que ele faz? Não sei. Ele não é diretor de uma fábrica. Sim, é diretor de fábrica. Resposta errada. A senhora conhece Goldvina F? Sim, ela está em Munique. A senhora é GF? Sim. Mas a senhora se chama Ida Miller. Eu me chamo Ida. A senhora já esteve em Zurique? Nunca estive em Zurique, mas já estive na casa do meu genro. A senhora conhece o Sr. Benz? Nome do genro: não conheço o Sr. Benz, nunca falei com ele. Não é verdade. A senhora já não morou na casa dele? Sim. A senhora conhece Cal F? Irmão dela, não conheço Cal F. Quem sou eu? O metra do hotel. O que é isto? Uma agenda, o cardápio. Que horas são? Mostrei-lhe o relógio que marcava 11 horas, 1 hora. 3 vezes 4 é quanto? 2. Quantos dedos tenho aqui? 5, 3. Não? Preste atenção. 7. Conte-os. 1, 2, 3, 5, 7. Conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. A paciente não conhecia o alfabeto nem a tabuada de multiplicar. Ao tentar escrever, manifestava um tremor muito forte, não conseguia escrever com a mão direita uma única palavra legível. Com a esquerda escrevia um pouco melhor. Ler só conseguia com grande dificuldade, trocava facilmente as letras das palavras. Com a leitura dos números era pior ainda, não conseguia distinguir o 4 do 5. Denominava corretamente os objetos que lhe eram apresentados. Nenhum sintoma de apraxia. Mostrava ser muito sugestionável. Estando de camisola ao lado da cama, foi-lhe dito que estava trajando um belo vestido de seda. A paciente disse, sim, muito bonito, passou a mão sobre a camisola e olhou pelo corpo abaixo. Queria deitar-se na cama quando lhe disseram: a senhora quer deitar-se com o vestido na cama. Silenciosamente começou então a desabotoar a camisola, mas parou de repente. Não estou usando nenhuma camisola.
6 de junho. O estado dela continuava praticamente o mesmo. Já sabia que seu sobrenome era F. Mas como o nome ainda continuava indicando Ida. Já sabia sua idade. Mas, de resto, completamente desorientada. 7 de junho. Há quanto tempo a senhora está aqui? Muito tempo. Já há 20 anos. Sim, muito tempo. A senhora está aqui há apenas 8 dias. É. Só 8 dias. Onde a senhora está? Em Munique, tenho que dizer isto sempre de novo. Em que casa? No hospital. Há muitos doentes aqui, mas eu não estou doente. O que esses doentes têm? Dor de cabeça. Quem sou eu? O médico. A senhora já me havia visto antes. Não? Então hoje é a primeira vez. Não, ontem. Que dia da semana é hoje? Domingo, resposta errada. Mês. Maio. Dia. 2. Ano. Não sei. 1899. Sim? Não, 1892. Está bem. Ou 1902. Sim, sim, 1902, em tom de voz bem vivo. Não, estamos em 1900, sim, 1900, estou confusa. A senhora não esteve ultimamente na prisão. Não, nunca estive na prisão. Um homem com barba me bateu. Isto aconteceu aqui. Sim? A senhora tem dívidas? Não? Tem, sim. Bem, tenho uma porção de dinheiro. De onde o recebeu? Não houve resposta. Quanto? Bastante. Quanto? Não sei, nunca contei. É de minha filha. Quem é o pai de seus filhos? Já morreu há muito tempo. Qual é a idade da senhora? 50. Nasceu em que ano? Em maio. Em que ano? Isto não sei. Sua filha está grávida. Estava em estado adiantado de gravidez. O que é isto? Sua filha vai ter um bebê. Não, ele morreu. A senhora só tem uma filha. Sim, uma só. Não, a senhora tem duas. Sim? Qual o nome do marido de sua filha? Isto não sei. A paciente falava hoje razoavelmente bem, só tropeçava em algumas palavras difíceis. A leitura ia devagar, mas quase sem erros. A compreensão do que havia lido ficava prejudicada sobretudo devido a um alto grau de deficiência da capacidade de concentração. Só entendia e reproduzia frases curtas e de conteúdo banal. Frases mais longas não eram compreendidas e nem reproduzidas, embora a paciente fizesse corretamente tudo o que lhe pediam. Hoje conseguiu dizer sem erros as letras do alfabeto. A contagem numérica ainda continha lacunas: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20. Os números 4 e 5 ainda eram trocados na hora de escrever. Agora a paciente já conseguia escrever, mas a escrita era bastante deformada por causa do tremor. Nos dias seguintes, a paciente apresentou essencialmente o mesmo quadro. 9 de junho. A paciente estava melhor,
Suas reações eram rápidas e cumprimentou-me amigavelmente. Boa orientação no espaço e chamava-se Godwina F. Não tinha a menor ideia de quando, como e por que viera a este lugar. Só sabia algo a respeito de uma filha, Ida. Nada sabia de seu irmão Cal F., nem de sua prisão, nem de seu genro etc. Já não foram constatados graves distúrbios de sensibilidade. 10 de junho. Recebeu naquele dia a visita de sua filha Ida. À noite ainda se lembrava da visita. A orientação se mantinha. Perguntou a uma funcionária qual era a data. Ao ser informada de que estava em prisão preventiva, a paciente se alterou emocionalmente, chorou muito e não quis acreditar. 11 de junho. Estava melhor do que no dia anterior. A orientação espaçotemporal estava boa, queixou-se de dor de cabeça. Jazia na cama, bem quieta e aparentemente esgotada. Estava muito distraída e tinha quase que ser acordada para qualquer resposta. A memória relativa aos fatos de 9 de junho de 1902 para trás até alguns meses antes de sua prisão estava fortemente afetada. Tinha ideias muito vagas a respeito de sua última estadia em Zurique. Sabia que morara ultimamente num hotel de um senhor Koenig, não conseguia lembrar o nome do hotel, ainda que lhe fosse insinuado de forma bastante clara. Tinha amnésia absoluta quanto ao tempo imediatamente anterior à sua prisão e também quanto ao tempo da prisão. Só conseguia lembrar que um homem havia batido nela, não aqui, num outro lugar, provavelmente em outro hospital. Sua memória começa de novo a partir do dia 10 de junho. A paciente ainda se lembrava da visita que sua filha lhe fizera no dia anterior, mas não se lembrava de sua alteração emocional quando lhe informaram que estava em prisão preventiva. Lembrava-se do dia 9 ou talvez de antes, pensando estar em Munique, onde realmente esteve há cerca de 6 meses. Apesar de minucioso exame e perguntas, nada mais se conseguiu obter. A paciente estava com medo e se assustava por qualquer ninharia. Cansava-se facilmente e várias vezes fechou os olhos durante a conversa, parecendo esgotada. 12 de junho. Orientação perfeita. Preocupou-se várias vezes com sua situação. Pensou que tivesse vindo para cá por causa de doença, tinha forte dor de cabeça e os olhos estavam turvos. Foi-lhe dito, pela funcionária, que a polícia a havia trazido aqui. Mas não se lembrava absolutamente disso. Teria ficado na prisão, quanto tempo, não o sabia, talvez 8 dias. Na prisão teriam batido nela porque teria dito que fora roubada. Parecia que havia colocado dinheiro na mesa e este repentinamente desaparecera. Lembrava-se agora também do montante de suas dívidas e da acusação de furto contra ela. Estava apavorada, muito cansada, confusa e antes de qualquer resposta tinha que pensar muito. Nos dias subsequentes, nenhuma mudança importante. 18 de junho. Menos assustada e menos cansada. Deu hoje uma anamnese coerente, mas ainda com muitas falhas de distração, sobretudo com referência a datas. Retrocedendo, sua memória foi bastante clara até o dia da prisão, 31 de maio, quanto ao tempo anterior havia muita imprecisão.
A paciente teve que pensar muito até lhe ocorrer o lugar onde havia sido presa, por volta do meio-dia, em vez de às 5 horas da tarde. Sabia que fora ouvida em audiência e achava que havia sido apenas uma vez, teria ficado cerca de 8 dias presa na cela. A audiência teria ocorrido no primeiro ou segundo dias, 2 de junho, após a detenção. Na verdade ocorreu logo após a prisão, às 6 horas da tarde, e na manhã do dia seguinte, depois estivera presente enquanto foram ouvidas várias testemunhas. Também se lembrava vagamente de ter visto sua filha na audiência. A filha fora presa sob idêntica acusação. Disse que teve que assinar alguma coisa, mas não sabia mais do que se tratava. Na segunda ou terceira noite teria tido a nítida impressão de ter colocado sobre a mesa os esperados 10.000 marcos. Esse dinheiro lhe teria causado grande alegria. Aí pareceu-lhe de repente que a porta se abrira, entrando um homem preto todo encurvado. Ele a teria tomado pelos ombros com as mãos frias, apertando seu rosto contra o travesseiro. Então lhe ocorreu a ideia: Jesus, ele quer pegar o meu dinheiro. De tanto susto, teria voltado a si, ainda sentia as mãos frias em seus ombros e fora certificar-se se a porta estava fechada e ver se o seu dinheiro estava na mesa. Viu que o dinheiro desaparecera e entrou então em desespero, já não conseguia orientar-se e não sabia mais onde estava. De manhã vieram 2 homens e 2 mulheres que ela não conhecia. Um deles pegou-a pelos cabelos e começou a bater-lhe. Ela gritara e provavelmente havia perdido os sentidos. Era como se tivesse morrido. Quando voltou a si, estava deitada aqui, na clínica, na cama. Parecia-lhe estar em Munique, mas a funcionária lhe disse que estava em Zurique. Disse que agora se sentia bem, com exceção da dor de cabeça e da dificuldade de dormir bem, que só de noite tinha sonhos assustadores como, por exemplo, que estava deitada sobre gatinhos ou que muitos gatos se agarravam a ela. A paciente ainda apresenta forte torpor e capacidade de atenção muito reduzida, apesar de ser boa a compreensão. Má retenção na memória do assunto lido, falhando completamente em histórias mais longas. Nas operações aritméticas bem curtas e simples ia bem, mas as operações um pouco mais longas como, por exemplo, 3x17, 7x17, 35,6, 112 mais 73, não conseguia resolvê-las porque sempre esquecia de novo uma das partes da operação. Devido à facilidade com que ficava cansada, havia rápido decréscimo da atenção. Um teste mais preciso da sensibilidade mostrou uma imprecisa distinção entre qualidades de tato e temperatura, sobretudo nas extremidades inferiores. O exame perimétrico constatou campo de visão normal. Nenhuma analgesia. À noite, a paciente foi levada em pouco tempo ao sonambulismo hipnótico através de alguns passes e simples cerrar dos olhos. Levada por sugestão condizente, bebeu vinho e vinagre num copo vazio. Também por sugestão mordiu um limpador de caneta como se fosse uma maçã e disse que era bastante azeda. Perguntas cautelosas mostraram que a amnésia retrógrada do período de 31 de maio até a noite de 3/4 de junho desaparecera sob o efeito da hipnose. A paciente contou que fora presa às 17 horas na Praça Bellevue,
quando passeava com sua filha. A filha fora detida por primeiro, chegando depois a paciente que havia ficado para trás. Fora ouvida em audiência às 18 horas do mesmo dia e na manhã seguinte, etc. Os detalhes foram confirmados pela filha. A amnésia total referente ao período de 3/4 de junho até 10 de junho resistiu à hipnose. Não foi possível obter nenhuma recordação apesar de repetidas tentativas. Através de sugestão foi removida a dor de cabeça. Para a noite foi sugerido sono profundo, como também amnésia para todo o conteúdo da hipnose. Após acordar, as dores de cabeça haviam melhorado sensivelmente e, durante a noite, a paciente dormiu 8 horas ininterruptas. Nos dias seguintes foi hipnotizada com bastante regularidade e com bons resultados. Em cada hipnose mostrava continuidade de memória com as anteriores. 24 de junho. A paciente passava agora a maior parte do tempo fora da cama, ocupava-se com trabalhos manuais. Com exceção de certa sonolência e distração, não apresentava sintomas de maior importância. As amnésias retrógradas parcial e total continuavam inalteradas. A paciente se mostrava sugestionável, realizando-se inclusive sugestões pós-hipnóticas. 27 de junho. Hoje foi possível penetrar na amnésia total através de um artifício. A paciente foi induzida ao sono da forma costumeira. Imediatamente ficou catalética e com profunda analgesia. Pergunta: a senhora está hipnotizada agora? Sim. Está dormindo? Sim. Mas, a senhora não está dormindo, está falando comigo. Certo, não estou dormindo. Preste atenção, vou hipnotizá-la agora. Foi retomado o processo anterior. A paciente estava deitada bem relaxada. Os leves espasmos nos braços que costumam ocorrer na hipnose cessaram. Está dormindo agora. Nenhuma resposta. Está dormindo. Nenhuma resposta. Daqui a pouco poderá falar. Peces em torno da boca. Está dormindo. Baixinho e hesitante, sim. Como foi que a senhora chegou aqui? Não sei. A senhora está agora na cela da prisão, não é? Sim. E agora está se abrindo a porta. Sim, e entra um policial que me levou para o manicômio. Como chegou até aqui? Numa carruagem. Agora vocês estão na carruagem. Sim, estou com muito medo na carruagem, está relampejando e trovejando e chove muito. Estou sempre com medo daquele homem grande e gordo que me bateu. Agora a carruagem parou. A senhora está na clínica. Que horas são? São 8 horas. Estou sentada num pequeno quarto, chega um senhor com barba e diz que não preciso ter medo, pois não apanharei mais. Chegam então mais 2 mulheres e mais uma levam-me para a cama. Aqui a memória sofreu uma interrupção. O relato da paciente coincidia perfeitamente com a realidade. Fora trazida para a clínica por um policial, numa carruagem, às 8 horas da noite, durante forte tempestade. Durante a viagem se agarrara ao policial, pois tinha muito medo de apanhar novamente. Na internação estava presente um médico, depois chegaram 2 zeladoras e,
pouco após, a zeladora da ala. No correr das 2 semanas seguintes, o estado geral da paciente melhorou muito com o emprego intermitente da hipnose. A extensão da amnésia permaneceu inalterada. 21 de julho. De noite, a paciente pulou de repente da cama, totalmente perturbada, mostrava grande medo e estava desorientada ao extremo. Só depois de muita conversa foi acalmada e voltou a deitar-se na cama. De manhã estava na cama, tremia, assustava-se muito quando lhe dirigiam a palavra, demonstrava um medo indefinido e se queixava de tonturas e dor de cabeça. Uma pesquisa imediatamente posterior constatou que na noite anterior, por ocasião de um concerto na clínica, a paciente reencontrara um homem, também internado, que a deixara numa situação desagradável no hotel em que morava antes da detenção, ao contar a todos a história de seu irmão, criminoso quanto mais. Já se queixara, durante o concerto e após, da desagradável impressão que o paciente lhe causara. Após 2 horas de repouso na cama, cujo efeito foi salutar, a paciente foi examinada da maneira mais cuidadosa possível. Ela contou o seguinte: na noite anterior, ao ir para a cama, sentia tonturas e ruídos na cabeça. Teria dormido bem e se sentia agora com a cabeça bem clara. De algo desagradável que lhe tivesse acontecido no dia anterior, nada conseguia lembrar. Quando perguntada se lembrava do concerto da noite anterior, ficou de repente muito vermelha e com lágrimas nos olhos, mas disse com voz indiferente que se lembrava muito bem do concerto, o que demonstrou contando diversos detalhes. No concerto nada de desagradável lhe teria acontecido. Todas as perguntas indiretas haviam sido inúteis. Só quando lhe foi perguntado diretamente se vira o paciente M, lembrou-se do incidente. Contou, então, sem demonstrar nenhuma emoção e num tom de voz bastante indiferente, o acontecido. 22 de julho. Noite calma. Nenhuma piora. Na hipnose deste dia desapareceu a amnésia com relação ao estado crepuscular da véspera. A paciente foi reconduzida, pela sugestão, ao estado daquela noite em que teve medo, sem saber onde estava. Mostrou então como pulou da cama. A zeladora gritou: Senhorita F, fique quieta e volte para a cama. Mas ela não foi, procurando esconder-se, tinha grande medo e então apareceu uma colega, a paciente K, que a consolou e acalmou. Os detalhes da descrição puderam ser comprovados. 24 de julho. Continuou queixando-se de dor de cabeça e de dormir mal. Descobriu-se de repente que, mesmo sem a dupla hipnose, a paciente tinha uma recordação hipnótica do estado crepuscular de 4 a 10 de junho. A memória se estendia agora também à manhã do dia 5 de junho, do qual reproduziu as cenas das visitas e do exame com riqueza de detalhes. Também foi possível obter alguma coisa acontecida depois do dia 5, mas isto não pôde ser verificado por falta de informações mais precisas. Como sugestão pós-hipnótica foi proposta a lembrança do episódio do estado crepuscular. Em vez do curto sono após a hipnose, manifestou-se o sonambulismo histérico, no qual a paciente confundiu-me com seu amante e dirigiu palavras carinhosas a Ferdinand. Por meio de alguns passes e enérgica sugestão para dormir,
O estado crepuscular foi cortado e convertido em simples sono. Depois que acordou, havia amnésia total. Não foi feita a sugestão pós-hipnótica para lembrar-se do episódio da internação. A paciente teve alta no dia 25 de julho sob escolta policial. No dia 4 de agosto de 1902, a paciente escreveu uma carta a uma conhecida da clínica: "Desde que estou aqui, fora do país, estou sempre indisposta. De noite, quando acordo, não sei absolutamente onde estou, e me dá a sensação de nunca mais conseguir pensar. Tenho que levantar da cama e andar pelo quarto até saber onde estou." Conforme escreveu na carta, encontrava-se em difícil situação financeira. Este caso apresenta várias peculiaridades interessantes. Sem dúvida trata-se de doença puramente histérica. Na prisão, a paciente sofreu de um estado crepuscular de delírio que, pouco depois, passou para um estágio semelhante a estupor, caracterizado pelo sintoma das respostas aproximadas, forte distúrbio da capacidade de prestar atenção, apesar de compreensão relativamente boa, alto grau de sugestionabilidade, fatigabilidade, desorientação, timidez, ansiedade, ausência de sintomas catatônicos e distúrbios da sensibilidade. Em sua conferência sobre um estranho estado crepuscular de histeria, Gansur descreveu, em 1897, ainda que em rápidos traços, estados que são observados as mais das vezes em presos solitários. O quadro que estes doentes em geral apresentam é de confusão alucinatória. Muitos demonstram um medo impulsivo, além de distúrbios variados de sensibilidade. Em geral, após alguns dias, verifica-se uma mudança impressionante, respectivamente uma melhora que está vinculada com a amnésia em relação ao ataque doentio. Estes estados recebem seus traços característicos do sintoma das respostas aproximadas, que consiste no fato de os pacientes não conseguirem responder corretamente às perguntas mais simples feitas a eles, ainda que, pelo tipo de resposta dada, mostrem ter entendido bastante bem o sentido da pergunta e demonstrem, em suas respostas, uma crassa ignorância e uma impressionante falta de conhecimento que certamente possuíram ou ainda possuem. A alternação de um estado de consciência com deficiências de memória em conexão com outros sintomas histéricos é a base do diagnóstico de um estado crepuscular de histeria. Reich estudou a fundo os casos desse tipo e, sobretudo, o sintoma das respostas aproximadas. Os casos, não totalmente uniformes e talvez não totalmente inquestionáveis, publicados por Reich em seu primeiro trabalho, deram a oportunidade a uma crítica severa. Ele acusou Reich de diagnóstico falho e afirmou que o sintoma de Gansur, do falar desconexo, é em primeiro lugar manifestação específica do negativismo catatônico. O falar desconexo dos hebefrênicos e catatônicos é um fenômeno bem conhecido e não creio que um observador com certa experiência vá confundir este falar desconexo com a resposta aproximada do histérico. O máximo que pode acontecer é que passe despercebida uma catatonia que se esconde sob fenômenos histeriformes. Se as respostas inadequadas forem emanação direta da catatonia, serão caracterizadas claramente como catatônicas pela marcante ausência do elemento emotivo e pela associação com coisas não pertinentes à questão, diferindo essencialmente das respostas intencionalmente aproximadas dos histéricos.
O falar desconexo do hebefrênico se deve muitas vezes à mera falta de interesse, à característica indiferença desses pacientes e talvez também à compulsão negativista, mas a resposta aproximada é, por um lado, o produto de uma negação quase intencional que se opõe ao esforço de responder adequadamente e, por outro, um produto da profunda restrição da consciência que impede a associação consciente dos elementos necessários à resposta adequada. Como epifenômeno típico desse último caso é preciso salientar o comportamento semelhante a estupor da maioria dos referidos pacientes. Em seu segundo trabalho neste campo 6, Reich descreve alguns desses casos de estupor, já havendo constatado um comportamento semelhante a estupor em 3 dos 5 casos referidos na primeira publicação. No campo da histeria, não é fenômeno raro o sintoma da perda temporária das faculdades intelectuais. Lembro apenas os casos de alternância da consciência, conforme descritos por Asam, Weir-Mitchell, Schroeder van der Kolk, McNish etc. Após um estágio prodrômico de sono, alguns desses pacientes perderam a noção inclusive das coisas mais simples. No caso narrado por Weir-Mitchell, o paciente não conseguia nem mesmo usar as palavras em seu sentido correto. Deficiências intelectuais semelhantes foram observadas também nos estados Moria, estados de loucura, de histéricos jovens. O fenômeno de que estamos falando tem, contudo, um quadro clínico bem diferente em nosso caso e assume um aspecto especial quando combinado com diversos outros sintomas. Se entendermos pela síndrome de Ganser um estado passageiro de alteração da consciência, amnesicamente separada, com insensatez negativamente exagerada das respostas, então é inegável sua afinidade interna com o estupor dos presidiários, descrito por Reich. Este estupor também é frequente em criminosos, sobretudo logo depois de presos, e deve ser considerado consequência da agitação e canseira que sofreram. Um estágio alucinatório prodrômico que antecede o estupor também aparece na síndrome de Ganser com os mesmos sintomas clínicos e pode dominar a situação por um período maior ou menor. Também os distúrbios da sensibilidade são comuns a ambos. A questão sobre a extensão da amnésia é ainda bastante obscura, assim como a amnésia histérica. Também esta é difícil e muitas vezes impossível de ser delimitada com precisão. Igualmente imprecisos são o transcurso e o prognóstico. Pode-se dizer que neste assunto vale o mesmo que para a neurose traumática em que a doença está numa relação recíproca com a nocividade etiológica. Nosso caso me parece apropriado para lançar alguma luz sobre os aspectos do quadro clínico de Ganser-Reich, pouco pesquisados porque difíceis de observar, ou seja, sobre a questão, ainda em aberto, da amnésia e do mecanismo psicológico dos sintomas característicos. Em nossa paciente, cuja anamnese nada de especial tem a oferecer, desenvolveu-se com rara pureza, sob influência evidente da detenção, o quadro clínico descrito por Reich. Na solidão da cela, a paciente naturalmente pensou muito na desgraça que de repente se abateu sobre ela, também a atormentava a preocupação com sua filha de gravidez adiantada e, acima de tudo, havia o medo e a agitação causados pela acusação de furto, que mais tarde se provou ser falsa. Tudo isso levou, na quarta noite após a detenção, à irrupção de um estado de delírio com violenta excitação motora.
Como conteúdo do delírio encontramos principalmente aquela síndrome que toda psicose que ocorre na prisão pode apresentar passageiramente. Trata-se daquela conhecida mistura de alucinações e delusões realizadoras de desejos, por um lado, e prejudiciais, por outro. É preciso considerar como sintoma de prisão aquele episódio narrado pela paciente que começa, qual sonho vívido, com uma ilusão realizadora de desejo e termina num estado de perplexidade e ausência de juízo crítico. Neste estado, apesar de estar mais ou menos acordada, nada mais pôde ser corrigido. A paciente sonhou que havia recebido os tão esperados 10.000 marcos e os havia colocado sobre a mesa. Uma figura preta, que entrou de repente, assustou-a muito. Ela se enfureceu. As alucinações desaparecerão, mas deixaram para trás as delusões prejudiciais de ser roubada, envenenada, etc. No decorrer do dia seguinte, predominou novamente a delusão realizadora de desejos. A paciente estava num hotel de luxo, era muito rica, milionária. Ao mesmo tempo já mostrava claramente a profunda limitação intelectual que o médico da cadeia, chamado na ocasião, considerou como dementia paralítica. Esta intensificação da delusão realizadora de desejos até chegar a uma ideia de grandeza propriamente dita foi devida talvez à grande limitação do campo de visão mental, pois, como Wernicke mostra, na falta de ideias orientadoras e na predominância do pensamento egoísta, facilmente aparecem ideias de grandeza. Também Hayek observou coisa semelhante em seus casos. Na internação na clínica, a paciente apresentava o quadro da mais profunda limitação de consciência, com grande ansiedade e perplexidade. Pouco depois, este estado passou para um estágio mais tranquilo, caracterizado por absoluta falta de conteúdo psíquico. A consciência da paciente era praticamente tabula rasa. A continuidade da memória parecia quebrada, fantasiava que estava num hotel, mas isto era mais conjetura com vaga reminiscência de sua vida anterior do que equívoco real e delirante sobre o ambiente em que se encontrava. Perderá a noção das coisas mais simples, inclusive do próprio nome e, como se lhe ocorresse em sonho, dava o nome da filha como sendo o seu. Em marcante contraste com esta profunda limitação intelectual, estava sua boa capacidade de compreensão. Entendia bem ordens e perguntas, apenas nas respostas, ou seja, na performance psíquica centrífuga, aparece a perturbação. Como era de se esperar, a capacidade de prestar atenção era praticamente nula, de modo que todo o processo psíquico se decompunha em momentos aparentemente desconexos. Para completar o quadro, existe ainda a sugestionabilidade, aquilo que lhe era dito ou que era forçada a fazer constituía o único conteúdo de seu vazio mental. Este comportamento é típico de quem está sob hipnose. Este estado semelhante ao estupor está tão distante do estupor da catatonia que este último não tem nenhum significado diagnóstico diferencial para o nosso caso. Apesar deste vazio aparentemente absoluto, temos uma série de pontos de referência que sustentam a hipótese de um processo psíquico que anormalmente não é iluminado pela consciência. Perguntada sobre o seu nome, a paciente respondeu, Ida. Ida era o nome da filha que foi presa com ela. Perguntada se conhecia uma Godwina F., respondeu, sim, está em Munique. A paciente esteve tempos atrás em Munique.
A ideia de estar agora em Munique, esta vaga continuidade da memória com sua personalidade anterior, evidentemente deu-lhe a ideia indistinta de sua estada real e passada em Munique e, assim, a recordação de seu verdadeiro nome. Perguntada se já esteve em Zurique, respondeu: em Zurique nunca estive, mas estive na casa de meu genro. O genro morava de fato em Zurique. A palavra Zurique despertou-lhe a recordação das histórias desagradáveis que lá viveu e com as quais estava vinculado em grande parte o seu genro. Esta dupla vinculação colocou a lembrança do genro em primeiro plano, enquanto a resposta mais imediata se já esteve em Zurique foi rejeitada. Ainda veremos mais sobre este curioso mecanismo tão característico da afecção histérica. Perguntada sobre o mal de que sofriam os pacientes na clínica, respondeu: dor de cabeça. Esta resposta indica que estava inconscientemente orientada com relação ao meio ambiente, mas que sua supraconsciência só conseguia produzir uma associação distante com a ideia correta. Bem semelhante é a psicologia da resposta seguinte. Perguntada se já esteve na prisão, respondeu: não, nunca estive na prisão. Um homem de barba me bateu. Também aqui não podia ser dada a resposta certa, ou seja, foi diretamente negada, e em seu lugar foi expressa uma ideia associada à resposta correta. Também o reverso pode acontecer, é dada uma resposta afirmativa como resultado da sugestionabilidade, mas tem que ser negada logo depois, devido ao negativismo que lhe é peculiar. Perguntada se estávamos no ano de 1902, respondeu: sim, 1902 não, estamos em 1900, sim 1900 estou confusa. Sua orientação ficou patente no episódio do sugerido vestido de seda. A sugestão de estar usando um vestido de seda realizou-se de imediato e durou até que a paciente quis tirar a roupa a fim de ir para a cama. Neste momento, a orientação inconsciente se rompeu, ela parou de repente e disse: mas, estou sem camisola. Sabia subconscientemente que estava de camisola e que ficaria nua se atirasse. O sentimento de vergonha foi mais forte do que a sugestão, impedindo-a de despir-se não pelo motivo correto, mas por causa de uma associação, adequada à sugestão estranha, com a ideia correta. Com a melhora a partir de 9 de junho, apresentou-se, apesar da orientação espaçotemporal bastante boa, uma deficiência marcante de memória com referência a todos os acontecimentos desagradáveis do passado mais recente, incluindo todas as pessoas ligadas de qualquer forma às recordações desagradáveis da paciente. Só se lembrava da filha Ida, nada sabia da outra filha e do genro com o qual brigara e nem do irmão, o delinquente. Apesar de mostrar, no dia 10 de junho, continuidade de memória com o dia anterior, não se lembrava da informação que recebera, com grande transtorno emocional, de sua prisão. Temos aqui novamente uma repressão do desagradável para fora do campo da consciência. Conforme se pode ver na história clínica, o contorno da consciência vai aos poucos se reconstituindo, com exceção da deficiência de memória em relação ao tempo do estado crepuscular, deficiência que permaneceu irreparável até o fim da observação. Conforme já vimos, a explicação da memória vaga desde o momento da prisão até a irrupção da psicose na noite de 3/4 de junho não apresentou dificuldade alguma.
Obstáculos maiores colocaram-se no caminho da explicação hipnótica do estado crepuscular. Contudo, tive êxito ao lançar mão de dois artifícios mencionados na literatura. O primeiro procede de Pagenet. Para colocar sua bem conhecida médium Lucy num sono mais profundo, a fim de obter certo resultado, hipnotizou Lucy segunda, isto é, Lucy, já hipnotizada até o sonambulismo hipnótico, através de preces, como se ainda não estivesse hipnotizada. Através desse procedimento, Janet descobriu o estado de Lucy terceira, cuja memória era como um círculo maior que englobava os dois círculos menores das memórias de Lucy e segunda, isto é, tinha à sua disposição memórias inacessíveis a Lucy 1 e 2. Como estado intermediário entre Lucy 2 e 3, Janet observou um sono profundo no qual Lucy era totalmente imune à influência. Em nossa paciente foi observado algo semelhante. O curto estado de sono que se seguiu ao segundo hipnotismo e a partir do qual foi bastante difícil conseguir que a paciente falasse, corresponde provavelmente ao estado intermédio mencionado por Janet. O segundo artifício que usei foi o método empregado por Forel no célebre caso narrado por Naef, que consiste em transferir o paciente, por sugestão e sempre de novo, para a situação apropriada. Desta forma, foram dados ao paciente pontos de apoio aos quais se agregavam como cristais as outras associações. Através desses dois métodos foi possível demonstrar com exatidão que nossa hipótese de uma orientação inconsciente, mas nem por isso menos segura inclusive ao tempo do estado crepuscular mais profundo está correta. Descobrimos assim o importante fato de que o distúrbio aparentemente grave do processo psíquico no estado crepuscular de Ganserraik é uma afecção apenas superficial, que atinge exclusivamente a extensão da consciência e que, portanto, a atividade mental inconsciente é pouco ou nada prejudicada. O mecanismo psicológico do aparecimento de um tal distúrbio fica bem ilustrado na história da pequena recaída que foi observada na clínica, quando a paciente teve o desprazer de reencontrar uma pessoa que a abalou muito. À noite sentiu tonteira e ruído nos ouvidos, e no meio da noite acordou de repente totalmente desorientada, apavorada e confusa. No dia seguinte tinha amnésia com relação ao interlúdio noturno e, ao ser examinada para se descobrir a causa de tudo, mostrou negativismo sistemático que a impediu de contar os fatos reais, ainda que estes lhe tivessem sido quase que colocados na boca. Em sua narrativa, a paciente não mostrou nenhuma emoção adequada, mas seu repentino enrubescimento e as lágrimas nos olhos comprovaram que um ponto vulnerável fora atingido. Temos aqui aquele fenômeno primitivo da gênese dos sintomas histéricos que Breuer e Freud chamaram de conversão histérica. Segundo eles, toda pessoa tem uma certa medida dentro da qual pode suportar emoções não reagidas e deixar que se acumulem. O que passar disso leva, com Greno ou Salles, à histeria. De acordo com a linguagem de Breuer e Freud, a medida da paciente ficou cheia e cheia demais por causa da prisão e a emoção não reagida à excitação procedente da ideia emocional desembocou em canais anormais e foi convertida. O como do desembocar é determinado na maioria das vezes pelo acaso ou pelo indivíduo, isto é, o lugar da menor resistência pode ser, em um doente, o mecanismo de convulsão, em outro, a sensibilidade e, num terceiro,
o distúrbio da consciência, etc. Em nosso caso, ao menos de acordo com todos os momentos cruciais da história clínica da paciente, o fator determinante parece ter sido a ideia de esquecer. O não saber mais revela-se como não querer saber, em parte inconsciente e em parte semiconsciente. Reich acha que o notório não saber de seus pacientes estaria talvez no medo de já não saberem as coisas mais simples, o que levaria, por meio de autossugestão, a um efetivo não saber. Isto muitas vezes pode acontecer. Em nossa paciente, porém, a repressão quase intencional de todo o desagradável para fora da consciência era um fenômeno tão evidente e dominante que o sintoma de Gansur parece ser totalmente acessório. Pode ser considerado diretamente como consequência patologicamente exagerada da compulsão inconsciente para esquecer, uma vez que a consciência recua não só diante de ideias com carga emocional, mas também de outras regiões da memória. No que se refere à situação clínica de nosso caso, deve ser considerada como estupor histérico em presidiários, no sentido de Reich. Sem considerar o complexo de prisão, as alucinações e delusões, esta forma especial de doença histérica pode ser designada como psicose de prisão, com base no material casuístico até agora conhecido, uma vez que os casos de que se teve notícia até aqui só foram observados, com raras exceções, em presidiários. Finalizando, expresso ao meu venerando chefe, o professor Bleuler, meus sinceros agradecimentos por permitir que eu expusesse este caso.